25 no máximo. Alô. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. E nós teremos hoje o prazer de receber o Orlando Dias, que é do Centro Espírita Unicalidade, né? E que veio nos brindar com uma palestra. Vamos então agora fazer uma prece e depois da palestra nós teremos os passes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Orlando, a casa é sua. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Que bom estar aqui mais uma vez. Boa noite também aos amigos que vão nos assistir pelas redes sociais. Obrigado pela audiência. Que prazer estar aqui mais uma vez, né? Faz um tempinho. Fiquei tão feliz com o convite da Marlene de poder estar nessa casa maravilhosa mais uma vez, né? E hoje nós vamos conversar sobre um tema que está no capítulo 3 do livro Vinha de Luz, do Chico Emmanuel, né? Chama-se O Necessário, esse tema. Eu tenho feito em várias casas, porque é um tema muito bacana, e de forma didática, o Emmanuel nos mostra uma realidade em que a gente quase não presta atenção, né? Vou dar um exemplo. A nossa vida está bastante corrida, a gente trabalha, a gente cuida dos filhos, a gente luta pelo sustento, né? Vai estudar. Será que a gente acaba prestando atenção nesse caminhar? Porque a gente foca um objetivo. A gente foca o quê? O trabalho, foca a família, foca tudo. Mas será que a gente vive observando esse caminhar, vamos falar assim, o percorrer desse dia? Muitas vezes a gente passa tão em branco, a gente faz tudo de uma forma tão mecânica, em que a gente vive como se fosse um robozinho, né? Vive de forma mecânica, passa o dia inteiro assim. Quando a gente chega à noite, a gente só quer tomar um banho e dormir, aí acorda no outro dia, começa tudo de novo. Acontece isso com vocês, não? Né? E aí a semana voa, né? Aí começa o ano, já estamos praticamente quase no meio, já foi um quarto do ano já foi, né? Mas será que a gente aproveitou alguma coisa desses 4 meses que se passaram de 2025? É isso que a gente nós na verdade devemos mais prestar atenção. É o vivenciar a cada dia, para que a gente aproveite. O Emmanuel fala assim, no primeiro trecho desse capítulo, ele fala assim: terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter da lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Ou seja, a gente vive, trabalha, busca o sustento, essa correria que eu falei agora há pouco, mas a gente não presta atenção naquilo que é necessário. E as pessoas que vivem de forma mecânica, quando vem a morte física, aí o que acontece? Vai para o plano espiritual, e aí tem uma grande desilusão. Fala: meu Deus, eu corri à toa, corri atrás de tudo que é material, foquei apenas em outras coisas que não precisavam ter tido tanta atenção, e eu perdi meu tempo. Por isso que o Emmanuel fala que a morte, ele acaba mostrando uma lição muito forte para aqueles que não prestam atenção na forma que estão vivendo.
Então viver de uma forma natural, viver de uma forma curtindo, vamos dizer assim, a vida em cada detalhe. Se a gente for fazer uma analogia, eu falo que é igual uma viagem, né? Um exemplo, quando eu vou fazer uma viagem, eu gosto, claro, do dia de embarcar no ônibus, ou no avião, ou no navio. Só que eu gosto mais de uma semana antes. Eu chamo de pré-viagem, porque eu fico pensando em arrumar as malas. Tem dia que eu nem durmo, à noite eu nem durmo, pensando na viagem. Que eu fico pensando assim, poxa vida, que gostoso é que eu separei um tempinho para eu poder viajar, e aquela coisa que antecede a viagem, porque a viagem é gostosa, mas depois passa tão rápido, né? Então eu falo, aproveitar a vida é você falar, eu sei que eu tenho que ganhar o meu sustento, eu sei que eu tenho que viver, mas eu posso levantar todo dia de manhã, agradecer pelo fato de poder tomar um café com a família, eu posso almoçar com a família, eu tenho o meu trabalho que é abençoado, né? E aí você se encontra com a família de novo à noite. Isso é uma bênção, não é? Só que tem muitas vezes da nossa vida que a gente não presta atenção nisso, não dá valor nos detalhes. E eu costumo falar que Deus mora nos detalhes, nesses pequenos detalhes que a gente percebe o que dá valor à vida. Um dos meus hobbies novos, né, é plantar. E eu fiz uma horta. Eu e a Ágata fizemos uma mini horta. Várias, a gente não tem terra, né? A gente tem tudo acimentado, mas a gente comprou aqueles vasos grandes, né? Comprido. E aí a gente começou a plantar um monte de coisa. Eu sou um pouco mais apressado. Eu comecei a comprar alface no Ceasa, aqueles pequenininhos já, a mudinha, né? E ela fala, não, a gente tem que comprar na semente, para que a gente possa viver cada dia olhando para ela crescendo todo dia. É uma terapia. E sou eu que sou responsável de molhar, de tirar do sol, de fazer tudo isso com esse cuidado, né? E aí eu ficava pensando assim, olhando cada dia. As mudinhas cresceram, porque já, na verdade, já estavam assim. Então as alfaces, né? Eu coloquei também hortelã, nós colocamos manjericão, um monte de coisa, alecrim. Mas a gente comprou semente, pimentas, vários tipos de pimentas, e eu vou regando, e cada dia está eclodindo novos brotos, né? Então é uma delícia. E aí eu fiquei fazendo a seguinte reflexão, que nós somos que nem essas mudinhas, né? As sementes. Antes de crescer para o alto, nós devemos crescer para onde? Para baixo, para o nosso interior. Antes da gente eclodir para o alto, nós devemos primeiro eclodir para dentro, enraizar, e vai crescendo devagarinho, aproveitando cada dia de sol, cada dia de chuva. Então viver de forma, a gente fala assim, aproveitando cada minuto, aproveitando assim com gratidão, com sentimento de amor. Porque viver de forma mecânica é tão ruim. Eu digo assim, você trabalha apenas por dinheiro, é horrível. Você ficar 8 horas, 10 horas, 12 horas num trabalho em que você não gosta de fazer, com pessoas que você também não suporta às vezes, só por ganhar dinheiro. E quantas pessoas não vivem assim, reclamando? Agora, quando você vive com gratidão, com sentimento de amor, faz do teu trabalho uma missão. Você entende que você tem que estar no lugar, naquele lugar aonde você está no lugar certo. Então, enquanto você está trabalhando nesse lugar, você tem que dar o quê? O melhor de si, fazer o melhor. Não importa em relação se você vai ganhar mais ou ganhar menos, mas quando você faz com amor, tudo vem de uma forma natural. Por quê? Porque você está fazendo tão bem feito, que você começa a se tornar referência naquilo que você está trabalhando, naquilo que você está fazendo. Eu lembro de um caso, de um engraxate, passou há bastante tempo no Fantástico uma entrevista. Por quê? Ele ia trabalhar de terno e gravata,
parecia um advogado, coisa mais linda, assim, todo engravatado. E ele tinha uma banqueta toda almofadada, a pessoa sentava, ele tinha um plástico que protegia a calça, a barra da calça do freguês, ele tinha o jornal do dia, que ele comprava todo dia de manhã, revista da semana. Então as pessoas sentavam, liam as notícias e conversavam. Ele também gostava muito de ler, então ele tinha assunto. Ele era diferente dos outros engraxates que ganhavam trocados. Ele não, ele tinha uma tabela, ele tinha um preço e cobrava mais caro, mas ele dava algo a mais. A entrevista passou, ele falou assim, que ele tirava, na época, entre 3 a 4 salários mínimos. Se a gente for reverter na moeda de hoje, quanto daria? 1.600? Não, 1.500, né? É o salário, vezes 4, 6 mil. Tá ruim para trabalhar de engraxate, 6 mil reais? É o que ele faz com amor. Ele não fez faculdade para ser engraxate, mas aquilo que ele tinha no momento, a ferramenta que ele tinha, ele deu o melhor. Então não importa o que você faz, importa como você faz. Como você faz, o sentimento que você faz. Então o trabalho nosso, o dinheiro, ele vai e vem, a gente vai ter negócios, mas qual é a forma com que você lidar com esse seu trabalho? Será que você trabalha de forma honesta, mostrando o teu trabalho como uma missão? Porque todo trabalho, não importa qual seja um advogado, um professor, é servir alguém, não é? O professor servir informando, dando conhecimento, o advogado trabalhando na causa, o médico cuidando do paciente. Todo o trabalho é servir. Agora, quando a gente não tem esse sentimento de amor pelo trabalho que a gente faz, você vive infeliz. Gente, agora você imagina a pessoa trabalhar 40, 50 anos infeliz, não é? É muito triste. Agora você chegar e faz de uma forma tão bacana, você faz de uma forma assim, com tanto amor, que o dia passa tão rápido que você nem percebe, você trabalhou com prazer. E a vida da gente passa tão rápido, e a gente não presta atenção nessas coisas, né? Em valorizar cada minuto. Quando você acorda de manhã, você tem uma oportunidade de fazer tudo diferente daquilo que não deu certo no dia anterior. Você pode recomeçar todos os dias. Então a gente fala assim, o que é necessário? Ter equilíbrio, ter gratidão, aproveitar as coisas que você tem, as bênçãos que você já recebeu. Teve uma colega nossa, Eliana Simeone, que foi no curso nosso da USE, e ela fez um trabalho voluntário na África, né? Ela faz um trabalho lá, em que lá as crianças, e os adultos e os idosos, né? Por falta de condição financeira, eles vivem através de doações, tudo. O dinheiro permite com que eles tenham uma refeição só a cada 2 dias. Uma refeição a cada 2 dias. Mas eles vivem felizes. Fraternidade sem fronteiras. Fraternidade sem fronteiras. É um grupo em que, no caso, pede doação. Esse dinheiro é revertido. Por quê? Em Moçambique, que é uma das bases de apoio deles, é tudo muito longe, as aldeias das cidades grandes, e o dinheiro não chega. E aí, quem sofre? São aquelas crianças, aquelas pessoas. Banho, nem pensar. Só quando tem o dia do banhão, que juntam dinheiro, compram um caminhão-pipa, e aí toma banho e já lava a roupa. Mas para eles sobra espiritualidade, sobra fraternidade, sobra sentimento de amor e gratidão por aquela refeição que eles têm a cada 2 dias, né? Vocês tomaram café hoje de manhã? Eu tomei. Nós almoçamos, tomamos café à tarde, alguns já jantaram, outros ainda vão jantar depois quando chegar. Se a gente não tem nada pronto, a gente vai ali no mercado, compra na bandejinha, esquenta na airfryer. E quantas pessoas não têm, não é? Então, você olhar que você já tem o necessário, você começa a dar valor. Como você começa a prestar atenção que você é muito mais rico
do que pelo menos 95% do planeta, com toda a condição que você acha que você não tem. Então, aproveitar cada dia desse seu dia com um sentimento de amor. Quando você tomar o café de manhã, aproveita e pensa: puxa vida, tem gente que não tem um pão para tomar café de manhã, não tem uma bolacha, né? Então, quando você almoçar, almoça com gratidão, que você tem aquele arroz e feijão, aquela misturinha, ou se não tiver só arroz, feijão e a salada, mas que você tem com gratidão, porque você tem, muda a vida da gente. Outro dia eu estava assistindo, tem no Instagram uma senhora, ela já partiu para o plano espiritual no começo desse ano. Ela chama Marlene Ferrato. Ela viveu até os 90 anos e ela pregava o evangelho para casais, para crianças. A forma dela falar era tão bonitinha, parecia uma vovó que dava vontade de levar para casa. Tipo a dona Neuza, que dá vontade de levar, a gente dá vontade de levar para casa. E assim, ela pregava o evangelho. E ela falava assim: gente, a gente não tem que ter, sabe, aquele sentimento de tristeza. Puxa, não tem uma mistura hoje. Que nem ela fala assim, que teve uma situação em que ela passou, porque ela ficou viúva, com 9 filhos. E ela, cuidando dos 9 filhos, imagina, sozinha, né? E teve uma vez que o filho dela falou: nossa mãe, mas só tem arroz, feijão, salada e batata frita? Não, ela falou: não, filho, tem arroz, mais feijão, mais salada, mais batata frita. Mudou alguma coisa? Gratidão, né? Então a forma de falar: eu tenho o arroz, mais o feijão, mais a salada, então tem muita coisa, não é? É a forma, não é o que a gente pensa, mas como a gente pensa, faz toda a diferença. Então você fala assim: poxa vida, eu já tenho tanta coisa. Eu tenho a minha casa que está com, nossa, precisando de uma pintura, tá bom. Mas você tem uma casa, não é? Você tem uma cama, você tem um fogão, uma geladeira, você tem tudo. Então quando você fala assim: poxa vida, o que eu preciso? O que você precisa é agradecer. E aí, quando você parte para o plano espiritual, você tem a noção que você fala: puxa vida, eu fiz valer a pena, eu dei o meu melhor, eu vivi de acordo com aquilo que eu podia, e eu fiz o melhor naquilo que eu podia, com as ferramentas que eu tinha. E é isso que é importante, né? Então, para a gente viver esse necessário, a gente tem que começar a mudar muita coisa na nossa vida. A primeira coisa que nós devemos mudar é o pensamento. Eu sempre falo assim, que a nossa vida é regida por 3 partes: pensamento, palavras e atitudes. Então, se você quer mudar a sua vida, primeiro a gente tem que mudar o quê? O pensamento. Porque é o pensamento ele que gera as ideias, não é? Ele que vai falar assim: poxa vida, eu tenho que ter mais gratidão. É ele que começa tudo. Quando a ingratidão, a tristeza, também começa no pensamento. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que mudar é o pensamento. Se até então você só assistia, vamos falar assim, programas que nem tem canal aberto aí, que à tarde passa, se apertar um botão sai sangue, né? Eu não assisto TV aberta faz 6 anos. Eu não assisto. Eu assisto Netflix, Amazon, Prime, assisto outras coisas, né? Mas a gente não assiste. A gente é muito assim, com o que a gente ouve em casa e assiste. A gente não assiste filme pesado, a gente tem um bom controle nisso. Por quê? Porque isso influencia a cabeça da gente. Então, você começa a moldar aquilo que você pensa. Então você começa a falar: poxa vida, se até então eu vivia com ingratidão, reclamando daquilo que eu tinha para comer, ou reclamando do meu trabalho, eu vou inverter. Então eu vou passar o quê? A agradecer o que eu tenho. E aí você começa a viver, você presta atenção que você não precisa de muito para ser feliz. Você precisa daquilo que você tem para ser feliz. Que a felicidade é uma decisão interna. Então quando você pensa: eu já sou feliz, você já tem essa certeza de que você já é feliz. Então esse pensamento, a gente mudando ele, pensando positivo, por mais que as coisas, puxa vida, mas está difícil, mas você continua pensando positivo, pensando assim:
vai passar. Vai passar. O sofrimento tem data e hora certa para acabar. Sempre. A gente nunca sofre para a vida inteira, né? A gente sofre até o momento que a gente entende que aquilo tem um porquê. A doença tem um porquê, né? E esse porquê é para a gente levar a gente para os trilhos. É um pensamento que eu digo, poxa vida, eu estava pensando errado, estava agindo errado. Alguma coisa que eu possa voltar para a espiritualidade, o meu pensamento. Então não é uma coisa que vem para a gente sofrer. Eu digo no geral, seja a situação difícil também, que às vezes financeira, tudo tem um porquê. Então quando você começa a pensar dessa forma, eu vou seguir em frente, tudo vai passar, você gera um pensamento positivo que vai te gerar um sentimento. Aí ficou mais forte. Porque quando gera um sentimento, você começa a querer mudar o quê? As atitudes. Então, quando você pensa vagamente, você pensou, mas você não marcou, você não te deu nada no sentimento, no coração, não deu nada. Então foi só um pensamento. Mas quando você pensa com amor, com vontade, te gerou um sentimento. E esse sentimento vai fazer você o quê? Eu vou lá no sábado de manhã ajudar na entrega das coisas, ajudar aqui no serviço do mestre, na sexta-feira, a dona Dia separar as coisas. Eu vou lá ajudar, porque gerou um sentimento, né? Que esse sentimento gerou o quê? Uma ação, não é? Essa ação do trabalho. Então, e dessa ação do trabalho vai te gerar um resultado, que é uma felicidade sem limites. É a felicidade plena. Por quê? Porque não dependeu de nada material. Então o sentimento, o pensamento gera um sentimento que vai te gerar uma ação, que vai te gerar um resultado. Agora adianta a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, reclamando, falando mal dos outros? Não adianta, precisa uma mudança, senão você vai passar 30, 40 anos patinando e não mudou nada na tua vida. Aí chegou na hora de partir para o plano espiritual e fala assim: e aí, o que você fez da sua vida? Você não fez nada, você não ajudou ninguém. A gente fica até com vergonha numa situação dessa, né? Porque a gente fala, você não teve tempo. Todo mundo tem tempo. O que a gente não sabe é priorizar aquilo que é importante, não é? Então, a gente não tem que ficar, um exemplo, focando apenas as coisas materiais. Tem essa parte aqui, em que o Emmanuel fala assim: amelharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. O dinheiro, ele é bom ou é ruim? O que vocês acham? Ele é uma energia, não é? Se usada para o bem, ele é bom. Se usada para o mal, para o egoísmo, ele é mau. Então o que conduz a essa energia somos nós. A diferença é que nós que estudamos não nos tornamos escravos do dinheiro, né? Eu tenho um carro, eu quero uma casa, eu gosto de conforto, mas não que isso se torne o objetivo de toda a minha vida. Não é isso. Então é importante a gente entender que você pode ter conforto sim, mas não deixar você se levar por um apego desnecessário. Porque esse apego, não estou falando só de dinheiro, mas o apego em si, no geral, ele é ruim. Porque quando parte para o plano espiritual, você fica apegado. Eu vou dar um exemplo. Quando aconteceu, acho que a Marlene e a dona Neuza já escutaram essa história lá no curso da USE que a gente faz, né? De uma senhora, uma amiga, uma cliente minha lá de Pederneiras, eles são um casal de evangélico. E eles moram na casa da mãe dela. A mãe dela ficou de idade, então elas morou junto para cuidar. E a mãe dela era apegada na limpeza, apegada nas coisas dela, panela, essas coisas tudo. E aí a mãe dela desencarnou. A filha era totalmente ao avesso dela, da mãe, era totalmente ao contrário. Então juntava a louça, tudo. Até que um dia ela acordou num domingo com uma barulheira na cozinha.
Quando ela acordou e ela foi lá na cozinha, com quem que ela se deparou? Com a mãe dela lavando a louça, e ainda brigou com ela. Falou: como você tem capacidade de deixar essa louça suja? Você imagina uma pessoa que é evangélica dá de cara com o espírito da mãe, metendo fumo, brigando com ela por causa da louça suja. Olha o apego, o que acontece. E isso foi por causa de uma louça. Agora você acha que dinheiro também não vai dar esse apego? Não é? Então olha só, a condução dos nossos pensamentos tem que ser do desapego. Tem que ser, não vai ficar nada para a gente. Vamos dizer aqui, se a gente for pensar que daqui 50 anos, quantos de nós ainda estará encarnado? Ó, 50 anos, eu acho que vai ficar só a Marina, hein? E bem velhinha, né? E bem velhinha. Então a gente fala assim, vamos colocar daqui 50 anos, o que nós vamos ser aqui? Um quadro? Não, além de nós vamos tornar espírito, mas nós não vamos estar aqui não, dona Ana, a gente vai estar lá do outro lado, não é? Se a gente não está em nosso lar, em Alvorada Nova, né? Estimamos estar lá. Agora, o que a gente vai virar aqui? Um quadro, para os nossos netos ficar olhando para nós. Uma foto, não é? E a gente se apega e vão estar usando a tua casa, vão vender teu carro, vão vender a tua casa, vão brigar pelo aquilo que você deixou de material. Para quê? Eu conheço uma história. Olha a questão do apego. Numa cidade pequena, aqui perto, eu não vou falar o nome da cidade, senão capaz que a pessoa assista e vai falar: ah, você está falando dessa história aí, ao vivo e a coisa. Mas é uma cidade pequena, e quando eu fazia um trabalho mais na região, eu sou representante comercial, eu parava nesse barzinho, nesse botequinho, para tomar uma coca, bem geladinha. O barzinho era bem, sabe daquela barzinho da década de 20, de 30? Bem pequenininho, de cidade pequena. O senhorzinho que me atendia usava uma calça social, uma sandália franciscana, a calça amarrada por um cordão, uma camisa social meio que amarrotada para fora. Toda vez que eu passava lá, eu encontrava ele do mesmo jeito, com as mesmas coisas. Copo sujo, é bem assim, as linguiças penduradas, mofada, era bem isso. Mas a Coca-Cola dele era bem geladinha. E aí eu passava lá. E toda vez que eu passava lá, eu tomava essa coca. E depois eu viajei mais para aquela cidade. Tem uma conhecida minha que trabalha no banco. E aí eu perguntei: pô, e o fulano de tal, aquele barzinho? Ah, ele morreu, você não sabe da história? Eu falei: não. O que aconteceu? Pois é, ele era casado, uma senhora, eu vi ela de vez em quando. Só que essa senhora, um exemplo, ela tinha os dentes que precisavam arrumar, estavam muito ruins. Ele não deixava, não tem dinheiro para isso não. Ela queria comer alguma misturinha, alguma coisa diferente, não, pega a linguiça lá no bar, sardinha, ovo, o que tem no bar. Não podia comprar nada diferente. Agora pasmem, descarga era só uma vez no dia. Então juntava, quando era noite, puxava a cordinha lá da descarga. Vocês fazem aí, amigos das redes sociais? Será que vocês têm coragem de fazer isso? Então a gente fala assim: olha só que ponto fazer isso. Pois então, passou um tempo, ele morreu, ele desencarnou. Quando foi perceber, a esposa dele foi dar entrada no banco, questão das contas, na conta tinha mais de R$1 milhão. E embaixo do balcão tinha uma caixa de óleo de papelão, tinha mais R$750 mil. Isso há uns 15 anos atrás. Então você imagina, se hoje ainda é um bom dinheiro, imagine há 15 anos atrás. Ele não aproveitou nada do dinheiro que ele tanto juntou. Mas quem aproveitou? Adivinha o que ela fez? Arrumou os dentes, ficou mais bonita, arrumou um namorado mais novo, comprou uma casa nova. Ela viveu 7 anos, depois ela partiu, mas foi os 7 anos mais felizes da vida dela. Gente, agora você sabe o que eu fiquei pensando?
O espírito desse abençoado que juntou dinheiro do outro lado, né? E vendo ela gastar todo aquele dinheiro com outra pessoa e com ela mesma. Então, olha o que leva ao apego, olha o que leva à questão de eu preciso juntar, eu preciso guardar, eu preciso. E a pessoa não usufrui. E pior, tem gente que guarda assim: eu vou guardar dinheiro para doença. Quantas pessoas eu conheço que falam assim: eu vou guardar o dinheiro para doença. Não, deixa lá que é para doença. Gente, pelo amor de Deus, guarda para viagem, guarda para pintura na casa, para reforma da casa, guarda para trocar de carro, guarda para. Vou falar assim: eu posso ajudar no centro. Mas não guarda, não fala guardar para doença, porque eu já vi casos de a pessoa adoecer e não conseguir encontrar a cura, acabou o dinheiro, se curou. Por quê? A mente trabalhou para que ele gastasse aquele dinheiro com a doença. Então, aonde, isso ainda fora, se a gente ler o livro O Mundo Maior, de André Luiz, fala em relação ao pessoal que fica lá no umbral, achando que lama é dinheiro, porque fica tudo apegado, sofrendo no meu dinheiro. Eu participei de uma reunião mediúnica no grupo que eu frequento, em que veio deu manifestação, um dono de uma fazenda: estão usando tudo que é meu. Mas aí a gente, no caso o esclarecedor, falando: olha, você já não está mais, né, no plano físico, onde você está, você não precisa mais de dinheiro, mas não dá para multiplicar nada. Ele falava assim, ele queria ganhar mais dinheiro. Olha que sofrimento, que apego ao dinheiro. Então, começar a trabalhar o desapego em tudo, a começar pelo seu guarda-roupa. Você vai lá no seu guarda-roupa: poxa, isso daqui eu posso doar. Aí não adianta você separar aquelas roupas já furadas, tênis furado, não adianta. Doe, separa algumas coisas boas. Você fala assim: gente, eu não vou voltar. É que nem eu. Eu não vou voltar com o meu peso de 15 anos atrás. Então eu já tenho que chegar, vou, né, liberar espaço para comprar mais. Por quê? Isso é o treino do desapego. Você começa a liberar. E você começa a entender que tudo isso daqui que é material vai ficar. E é isso que a gente precisa trabalhar. O que é necessário? Improvisarás pomposos discursos, contudo desconhece as consequências da tua palavra. Pensamento, palavra. Quais são as qualidades das palavras que a gente profere durante o dia? Será que a gente fala boas palavras? Será que a gente começa se a gente começar a perceber, será que a gente faz mais palavras de elogio e de bênção? Ou mais palavras de reclamação? Ou para xingar? Gente, hoje tem muitos adultos fazendo terapia porque alguém falou algo na infância que marcou a vida dela. A gente não tem a menor noção do poder do que é a palavra, que pode mudar a vida para melhor ou pode destruir. Você falar algo para uma pessoa, tirar a esperança de alguma pessoa, você destrói a vida dela. No capítulo 11 do livro Jesus no Lar, tem o capítulo chamado Santo Desiludido. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, está acabando o tempo, hein? Aqui o relógio é meio obsediado. Voa. Nesse capítulo, tinha um senhor em que ele gostava muito de estudar religião e começou a se achar muito bom naquilo que fazia, né? Do estudo e tal. E aí ele falou assim: eu vou me retirar do mundo material. E ele foi viver no meio das cavernas, bem distante, na montanha e tal. Achava que isso, viver de forma asceta, ia ser melhor. E aí as pessoas achavam que ele estava assim: nossa, esse cara deve ser um sábio, né? Então começaram a subir atrás de conselhos para ele. Falava assim: olha, subia uma pessoa lá para ele, né? Na época falava assim: eu estou querendo montar um negócio, um comércio. Você está pensando em dinheiro? Larga disso e vem rezar aqui do meu lado. Aí passou um outro lá, subiu: eu estou querendo casar, né? Contrair um matrimônio. Você está pensando em sexo? Larga disso, vem para cá. E começou todo mundo que subia para lá para pedir um conselho
Ele falava: se está errado, vem para cá rezar. E aí esse cara desencarnou, esse sábio desencarnou. Ele chegou lá achando que ele ia estar num lugar bom. Ele estava num lugar bem pesado, bem ruim. Mas como? Eu dava conselho para as pessoas e eu estou aqui. Aí foi falado para ele, o mentor: mas você fez o que é de pior que se pode fazer. Você tirou as esperanças das pessoas. E às vezes a única coisa que ela tinha era a esperança. Quantas vezes alguém vem falar para nós, pedir um conselho, falar para nós: eu quero fazer isso, você fala: não faz que não vai dar certo. Será que a gente já fez isso? Não? Quantas vezes a gente foi lá e tirou a esperança de alguém, roubamos a esperança de alguém? Então tudo aquilo que a gente fala tem um peso muito grande. Então a qualidade das palavras deve mudar. Você deve soltar mais palavras de bênção. Você tem que agradecer. Você tem que falar: vai dar tudo certo. Você vai ter sucesso na tua vida. Seja até para a gente fala assim, um andarilho que está no semáforo. Você não tem uma moeda para ajudar, mas fala: Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você começa a mudar a vida da pessoa. Agora todo mundo fala mal dele, todo mundo xinga, todo mundo. Outro dia estava conversando com a Cecília do Luz Divina, né? Que faz um trabalho também maravilhoso. Aparece lá também de sexta. Só que acabou 10 horas, eles vão fazer entrega de cachorro quente em alguns bairros da periferia. E aí teve uma vez que, e outra, o pão deles não é um pão francês que eles pedem na doação. Eles pedem pão de leite. Por quê? Vocês sabem por quê? Por causa dos dentes. É mais fácil de mastigar. Então o que acontece? Essas pessoas que ficam na rua, na favela São Manuel, ali perto, já sabem o horário, eles passam, vai lá e servem aquele monte de carro servindo o cachorro quente, com refrigerante, com suco, com Toddy, né? Tal. E aí teve um que ela perguntou o nome: qual que é o seu nome? Ele ficou parando a pensar: fulano. E aí ela começou a chamar ele pelo nome: você quer mais cebola? Você quer mais suco? Fulano, fulano. E ele fala assim: fala de novo. Aí ela fala: fulano. Fala de novo. Fulano. Mas por que você está pedindo para eu falar tantas vezes o teu nome? Porque a maioria das pessoas só me chamam de Noia. E a gente acaba esquecendo até o próprio nome. Não é? Então, qual é a palavra que a gente tem que ter? Sempre de bênção, sempre de amor. Não importa quem chega até nós. Se você não pode ajudar financeiramente, ajude com palavra, ajude com amor. Que a nossa vida seja construída na base do amor, da caridade, que seja construída na base realmente de servir, de ser útil. Mas o que atrapalha nessa caminhada é o sentimento de comparação que a gente tem com as outras vidas. Nas redes sociais só posta gente sorrindo, só gente feliz, e a gente começa a se comparar, falar assim: poxa vida, eu queria ter a vida que fulano tem, eu queria ter a vida que a dona Di tem, eu queria ter a vida que a Eliade tem, eu queria ter a vida. Então você começa o quê? A querer comparar aquilo que você tem com os outros. Então você fala assim: a vida dos outros é sempre melhor. E aí é o grande erro. A gente não percebe que a nossa vida vai ficando para trás. Para encerrar, vou contar uma história que fala bem disso, que se chama O Quebrador de Pedras. Era uma vez um sujeito muito simples que ganhava a vida quebrando pedras. Ele tinha saúde, emprego, família, mas vivia permanentemente insatisfeito. Um dia ele passou em frente à casa de um homem muito rico e importante e sentia uma terrível inveja ao vê-lo cercado de bens valiosos e pessoas importantes. Ah, como eu gostaria de ser igual àquele homem! Então, inexplicavelmente, como num passe de mágica, plim, ele foi colocado no lugar do rico. Mas quando ele ia começar a usufruir o luxo e o poder, passou em frente àquela casa um importante general montado num magnífico cavalo, e todos se cercavam diante dele.
O quebrador de pedras novamente sentiu inveja e desejou ser aquele general. E mais uma vez, plim, lá estava ele em cima do cavalo. Mas quando ele ia começar a desfrutar do prestígio de ser general, então ele caiu do cavalo, devido ao forte calor do meio-dia. Então, adivinha o que ele invejou? O sol. Plim. Mas quando ele ia começar a experimentar todo o poder dos seus raios, uma nuvem escura veio e tapou-lhe a visão e interrompeu seus raios. Aí ficou bravo. E aí ele sentiu inveja de quem? Da nuvem escura. Plim, se tornou a nuvem escura. Mas quando ele ia começar a tapar os raios do sol, passou um forte vento e jogou a nuvem para longe. Aí ele invejou o vento. Plim. Mas quando ele ia começar a jogar as nuvens escuras para longe, uma montanha quebrou o vento. Invejou a montanha. Plim, tornou-se a montanha. Agora finalmente parece que ficou satisfeito aqui, pois parecia-lhe que em todo o mundo nada era mais poderoso que uma grande e inabalável montanha. Mas foi neste pequeno e único momento de satisfação que ele ouviu um som bem pequenininho, que lhe era bastante familiar. O som de uma pesada marreta de ferro manejada com habilidade por um musculoso quebrador de pedras, quebrando a montanha devagarinho. Ou seja, ele era feliz e não sabia, não olhava, sempre desejando o outro. E sabe quando a gente dá valor para a nossa vida? Quando a gente perde. É que nem eu falo, sabe quando você lembra que você tem joelho? Não é? Por que a gente não tem gratidão pelo nosso corpo? A gente não lembra dele, só lembra quando dói. A perna, a cabeça, o joelho, tudo. E a vida da gente é assim. A gente só dá valor quando a gente perde. Então começar a olhar a vida de uma outra forma. O necessário para viver, o necessário para ser feliz, a gente já tem. Então não é esquentar a cabeça com o que é desnecessário, estressar pelo que é desnecessário. Vamos viver de uma forma diferente, vivendo por cada dia, um dia de cada vez, valorizando, aprendendo, como as minhas plantinhas, devagarinho. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Muito obrigado, Orlando. Boas lições nós recebemos hoje, viu? E nós queremos que você volte sempre aqui. Só a Marlene chamar. Olha lá, Marlene. Fica atento. Muito bom. Então a gente só tem a agradecer hoje, né? Por tudo que nós aprendemos, pela reflexão que a gente vai poder fazer, não é? De tudo isso que a gente ouviu. A grande importância que tem aquilo que nós temos, valorizar o que nós temos. E agora nós agradecemos ao Pai pela noite de hoje, pelo Orlando, por todos que estão aqui presentes, né? Desejando uma boa noite e um feliz dia da manhã para todos. Nós vamos agora tomar os passes. Obrigada.